E aí pessoal, nesse vídeo, de forma rápida e simples, eu vou mostrar para vocês como criar uma máquina virtual dentro do OpenShift Virtualization. Uma máquina virtual dentro do OpenShift é como se fosse um pod como qualquer outro. Então você pode expor essa máquina virtual como se fosse um pod, utilizando Ingress, no caso específico do Kubernetes, rotas, já falando do OpenShift. E claro, a gente está falando de expor aí essa máquina virtual utilizando o protocolo HTTP e HTTPS. Quando a gente fala de expor usando portas TCP e UDP, nós estamos falando de load balancing. Sim, você tem um operator chamado MetalLB para você instalar dentro do OpenShift, mesmo usando o ambiente on-premise, não cloud, ok? Esse é o cluster que eu vou utilizar para criar a máquina virtual. Observem que ele foi implementado como bare metal. Eu utilizei a própria estrutura da Red Hat para poder criar esse cluster. Então, create cluster list aqui, create cluster. Antes, vamos dar uma olhada aqui no cluster criado. Então aqui são os steps, a instalação. Foram 5 hosts que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco dentro do ambiente VMware. Esses hosts eles estão com função de control plane e worker, ok? Depois eu vou criar um outro vídeo dando mais detalhes sobre isso, essa implementação. Observe que o primeiro aqui ele está como bootstrap, que na verdade esse cara na implementação ele acaba sendo responsável para fazer o deploy dos demais. São 5 hosts, então 32 vCPUs, 3 hosts com 28 GB de RAM. Essa máquina que eu utilizei, essa máquina física, ela tem 128 GB de RAM, ok? Então são todas as informações do cluster. Eu tenho 60 dias para testar isso, ok? Então deu tudo ok na implementação do cluster, enfim. Foi criado dentro do ambiente. Como que é feito isso? Cluster list aqui, create cluster, se eu quiser criar um outro. Eu usei a função, aqui eu tenho a opção de fazer via cloud. Eu não utilizei cloud, eu usei data center, que é um processo para ambiente on-premise. Então eu vim aqui em create cluster e aqui eu tenho um assistente para me ajudar nessa criação. E no final é gerado uma ISO, e essa ISO eu posso, se eu usar um pendrive, por exemplo, eu posso criar esse pendrive, colocar nos hosts físicos, ligar e fazer toda a implementação do cluster usando o próprio console na nuvem da Red Hat. Depois disso eu tenho um console local da minha máquina. Então vamos lá, vamos dar uma olhada na configuração do ambiente VMware. No ambiente VMware eu criei 5 máquinas virtuais. Eu falei para vocês ali no momento dentro do console da Red Hat. Aquele console, qualquer um pode criar aquela conta e fazer esse processo, ok? Não precisa ser parceiro, nada, qualquer um pode criar essa conta aí. Então, aqui eu criei, cada host, ele tem 2 discos, porque como o disco de instalação do sistema operacional e o outro disco de instalação, e outro disco para criar o ODF, que é o OpenShift Data Foundation, que é a parte de storage. Então tá toda a configuração aqui. Ok? Esse é o host físico, é um host, ele é um servidor Supermicro, encontrei barato no Mercado Livre. Depois eu posso, se alguém se interessar, eu posso dar a dica de que máquina que é e como vocês podem fazer para comprar. Então está usando um VMware ESX8 e está usando também um vCenter, mas o vCenter não tem qualquer interação na criação do cluster, é só para gerência mesmo das máquinas. Então são 2 processadores físicos, somando aí 32 vCPUs com HT, enfim, 32 vCPUs, 128 GB de RAM, e observem que o consumo é muito, tá, do cluster. O consumo realmente é grande, ok? Então vamos ver a criação da máquina. Então aqui eu tenho meu cluster, aparentemente a saúde está ok. Vamos dar uma olhada na parte de operators
do OpenShift. Então, eu vou escolher todos os projetos aqui, todos os namespaces. Então, eu tenho o principal operator, que é o operator dentro do OpenShift /Kubernetes. Ele estende as funcionalidades do cluster, tá? Então, a virtualização, a manipulação de máquinas virtuais dentro do OpenShift é feito através desse operator aqui, o OpenShift Virtualization. Então você pode instalar e não necessariamente ter esse operator, você pode instalar depois. Depois de instalação desse operator, que requer bastante da máquina, tá? Requer muito. E tem outros pré-requisitos de operator que ele instala também sob demanda. E depois disso eu fiz a implementação do OpenShift Data Foundation, que é a parte de storage, que CF, eu posso fazer também a parte de NFS com ele, tá? Então ele é a parte de storage definida por software da Red Hat. E aí ele instala também o local storage, que ele identifica o disco local de cada máquina. Como eu falei, eu adicionei em cada máquina virtual um disco de 80 GB, e ele acabou somando tudo isso e chegando a um volume que eu vou mostrar para vocês agora. Storage, Data Foundation. Então tá aqui, Topology. São as informações aqui. A parte também de Object Storage que ele coloca. Não está configurado, não é o foco agora. Persistent Volume, que aqui são as informações de cada host. VM já criadas. Ok? Storage Class, ele cria a implementação do ODF, acaba criando o OpenShift Data Foundation, acaba criando tudo isso daqui de forma automática. Mas vamos ao foco, vamos ao que realmente interessa, que é a funcionalidade, que é a ideia do vídeo, que é criar uma máquina virtual. Então eu tenho algumas máquinas virtuais criadas. Então vamos lá, Virtualization. Então aqui você tem Administrator e Virtualization. Vou deixar em Administrator porque eu consigo visualizar todos aqui. Então vou vir aqui em Virtualization. Overview, eu tenho uma visão geral aqui das máquinas já criadas, de quanto que está utilizando de vCPU, de memória, de storage. E eu vou vir aqui em Catálogo. Em Catalog, vocês vão ver que já existe uma série de imagens aqui pré-prontas, tá? Então essas imagens só foram possíveis aqui depois que eu instalei o Data Foundation, que é o OpenShift Data Foundation. Vamos criar aqui, vou utilizar essa CentOS 9, e aí eu vou escolher uma vCPU e 2 GB de RAM. Então observe que ele já me preencheu uma série de informações aqui embaixo. Me populou aqui o tamanho do disco e outras coisas mais. Eu não vou customizar, eu vou simplesmente criar aqui a máquina virtual. Então eu vou dar um Create aqui e observe o nome da máquina. Observe que eu não escolhi um namespace, um project específico, eu criei dentro de default. Okay? Ele ainda não escolheu o Node, ele ainda está no processo de inicialização, não escolheu o Node ainda. Então eu tenho a parte de métricas, nada foi populado ainda porque ele não subiu a máquina, ainda está em processo de starting. Running, agora sim, observe aqui. YAML é o manifesto da máquina. Tem uma série de informações aqui, que algumas já são sujeiras, né? Configurações, storage, network, events, o que é importante, eu posso acompanhar o processo por aqui. Se deu algum erro, eu vou visualizar aqui. A parte de console, snapshot. Vamos voltar para Overview para acompanhar o processo. Vou clicar aqui em Open Console, para que a gente tenha uma visão um pouco maior. É um pouquinho demorado, pessoal, a implementação, porque é uma placa de rede de 1 gigabit de comunicação entre os nodes do cluster. Então informações no cluster, rede em geral, data store e AVM. Deixa eu fechar aqui, vamos acompanhar por aqui. Esse aqui é importante, é o tempo, início,
até a máquina estiver operacional. Vamos dar uma olhada, vamos acompanhar aqui quanto tempo ele demora. Como vocês podem ver, a máquina finalizou. Terminamos com 3 minutos. Ó. Então vamos lá, vamos logar na máquina. Usuário CentOS, a senha, deixa eu visualizar, copiar e paste to console. É isso aí. E espero vocês no próximo vídeo. Espero criar mais vídeos relacionados ao OpenShift de forma mais aprofundada, dando detalhes da implementação do ambiente, ok? Um grande abraço e nos vemos aí no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar. Um grande abraço, hein?